Beleza? Acho que tá gravando agora. Pessoal, boa tarde aí. Primeiro, obrigado pela presença de todo mundo. É, Hoje a gente vai falar um pouco aí, né, sobre como usar o Pipefy no dia a dia aí. E eu sou o Márcio, CEO da Desk Flows. Eu E sou. comigo hoje aqui Opa. tá o Guilherme Plaza. Uhum. Eu cuido, né, da parte de informação, dados, dashes e outros sistemas também com a Deskflows. Eu hoje vou estar ajudando aí no webinar de Pipefy. Legal. Bom, para começar um pouquinho aqui, a gente vai falar um pouquinho sobre o que é o Pipefy, tá? Lembrando, né, que quem tiver alguma dúvida aí pode perguntar no Q&A aqui do Zoom mesmo, né? E também no chat aí, fiquem à vontade para interagir com a gente, tá? A gente vai falar primeiro sobre o Pipefy, a gente vai falar sobre como a gente modela processos aqui na Deskflows, qual que é a estrutura de documentação que a gente usa para começar a modelar um processo, né? Sabe que é uma dor constante aí como modelar processos, as pessoas tentam fazer documentações extensas, a gente tem um jeito de começar a fazer de uma maneira mais rápida um pouquinho. Como que a gente implementa isso depois, essa modelagem que a gente faz de processo no Pipefy. Depois a gente vai rodar um pouquinho o processo para vocês entenderem, mostrar rapidamente como se geram alguns relatórios e falar um pouquinho sobre a Deskflows, tá? Então, sobre o Pipefy é um software brasileiro, né? Eles ficam lá em Curitiba, apesar da sede fiscal deles sendo lá em São Francisco, né? Mas eles ficam aqui no Brasil. E o objetivo do Pipefy é controlar fluxos de trabalho, né? Aqui do lado vocês veem uma telinha do Pipefy. Ele parece, para quem tem familiaridade, ele parece o Trello, né? Ele tem uma semelhança muito grande com o Trello, uma ferramenta bastante conhecida de todo mundo. Mas ele tem algumas peculiaridades que fazem ele ser uma ferramenta muito mais poderosa do que o Trello, tá? Que é a questão de conseguir organizar os fluxos de trabalho e a gestão de demanda entre equipes, entre pipes, né? Então você consegue conectar esses pipes e fazer os fluxos de trabalho permearem toda a organização, tá? Então, os principais benefícios que ele tem é ter a visão geral do Kanban mesmo, com alguns alertas de SLA, inclusive, e fica mais claro você entender qual atividade você tem que priorizar primeiro, de acordo com isso, tá? O controle de dados, ou seja, diferentemente do Pipefy, que é só um gestor, do Trello, que é só um gestor de tarefas, por exemplo, o Pipefy você consegue criar campos customizados de tipos específicos e ter controle sobre esses campos e gerar relatórios usando eles, né? O que dá um poder muito grande para quando você vai construir um workflow e principalmente colocar a rotina de gestão em cima desse workflow, tá? Além disso, é possível usar templates de e-mail e automações entre os pipes para facilitar a rotina de trabalho e principalmente evitar erro de input manual de dado, né? E, e ele tem, para quando você tem um plano lá de 20 e tantos dólares, lá ele tem uma boa conectividade com a API que faz com que você consiga conectar bem o seu software com outros softwares legados e outras fontes de dados que você tenha dentro da sua organização, né? Trazendo um pouquinho sobre modelagem de processo, né? A gente aprende muito modelagem de processo com fluxograma, né? Onde eu tenho que prever todos os fluxos dentro do meu processo, o que vai acontecer se tal coisa acontecer, enfim. E isso acaba fazendo com que eu tenha que mapear todas as decisões possíveis desse meu processo, o que nem sempre é uma coisa tão clara, né? E pode ser que você gaste muito tempo, e aí você tem que fazer uma análise muito refinada, muito complexa, muito longa do processo, para começar a rodar ele dentro das previsões que você está executando, né? A gente na Deskflows, a gente usa uma metodologia, a gente aplica um método um pouco diferente. A gente parte do modelo de máquina de estados, né? Para quem é da área técnica fica mais tranquilo para entender. Vou explicar um pouquinho o que é isso, mas basicamente, em vez de focar na execução e nas decisões dentro dos microprocessos, eu foco na transição entre os macroprocessos, ou seja, o que tem que estar pronto, quais são as minhas definições de feito, minhas definições para que, de fato, eu consiga entender
como que tá, em que fase que está meu processo, aquele item, aquele objeto que eu estou tratando, né? Aonde que ele está no ciclo de vida daquele pipe ali, tá? E para isso eu preciso ter um critério de acesso muito claro por fase para definir se a minha transição vai ser executada ou não, tá? Isso daqui é um desenho de uma máquina de estado, exemplo, né? Então, você tem entradas na máquina de estado aqui, né? Então, você tem aqui algumas entradas que entram nesses estados e se você define muito bem as transições entre esses estados, né? Então, para eu sair do 0 para o 1, qual que é a transição que eu preciso fazer, né? Para eu sair do 0 para o 1.1, qual que é a transição, né? E aí eu definindo muito bem essas transições, focando mais nessas transições e passagens de bastão, a definição do processo fica muito mais clara já de largada, tá? Então a gente consegue fazer uma modelagem de processo aí em 1, 2 horas inicial, né? Obviamente não vou mudar todo o processo inicialmente, para entender principalmente o importante você estabelecer o processo é entender rapidamente aonde que está o gargalo desse seu processo, aonde que esse processo está travando na execução, né? E esse travamento, você tem que conseguir tratar esse travamento o mais rápido possível para conseguir ganhar mais eficiência. Então, essa metodologia que a gente usa privilegia remover o gargalo, né? A gente também tem, aqui um exemplo de uma máquina de estado mais padrão, né? É um workflow de estados de chamado de suporte, tá? Então, todo chamado ele entra no nosso sistema como um chamado novo, né? Aí eu posso entrar em atendimento, ou seja, eu fiz uma triagem, joguei esse atendimento para algum grupo ou para algum agente específico. Se esse cara precisa de informação para o cliente, ele fica no estado pendente. Se o cliente retorna, ele fica em aberto, tá? Então perceba que aqui eu estou com as transições muito bem definidas, né? Se eu preciso de uma interação de um terceiro ou de uma equipe externa que não sou eu nem o meu cliente, eu posso usar o estado em espera. Se a interação já terminou, eu volto para aberto. Se o agente considera que resolveu, ele está em resolvido, né? Se o cliente decidiu que não está resolvido, volta para em aberto. Então, essa flutuação faz com que você tenha controle das filas e do volume de demandas por cada coisa, né? Depois você vai estratificar e tudo que está em aberto está para o mesmo grupo, é do mesmo tipo, tem a mesma prioridade, e aí você consegue trabalhar estratificando essa máquina de estado, tá? Mas via de regra ela funciona da mesma maneira, independente aí do software que você usa, pode variar alguma coisa de terminologia, mas essencialmente é a mesma coisa, tá? Então, para documentar um processo, para documentar essa máquina de estados, né? Aqui está uma maneira que a gente usa na Deskflows para fazer isso. A gente desenvolveu um método de documentação simples que auxilia nas primeiras definições do processo. Como eu disse, né, dependendo da criticidade do processo e do volume que você trata, você vai ter que partir para uma documentação mais complexa, até mesmo um fluxograma. Mas com essa maneira a gente consegue definir o processo num workshop de 1, 2 horas, tá? Inicialmente. E aí, por que que a gente faz isso? De novo, o importante da documentação é o alinhamento entre as pessoas, principalmente sobre as transições entre os estados e não sobre a execução de cada etapa, tá? Principalmente em processos novos, você não tem clareza do que você vai executar em cada etapa. Então é mais importante você saber como que você muda o estado de um item do que, de fato, como executar a tarefa lá dentro do estado. Tá? Então vamos supor que está falando de uma etapa de configuração do sistema, tá? Onde você vai descrever essa fase, coloca uma descrição textual, tá? Você vai colocar aqui o que faz com que aquele item chegue aqui, qual que é a transição de entrada, qual que é a transição de saída, o que vai fazer um item sair dessa fase para ir para uma próxima ou para as próximas, né? O que eu tenho que estado que esse cara tem que estar para conseguir sair daqui, né? A gente define quais os dados eu preciso levantar por fase do processo, quais são as ações necessárias que o time tem que executar, né? Lembrando, né? Se um estado tem que executar vários processos, a gente lista aqui. Se os processos começam a ficar muito grandes, provavelmente você vai ter que quebrar isso em 2 estados. Mas é melhor você começar e ir tentando, né? Do que travar e tentar prever todos os cenários, tá? E aí,
a gente tem também uma simbologia para notificação, né? De que eu vou mandar um e-mail automático para alguém, enfim, tá? Então, hoje, a gente vai definir um processo de onboarding, tá? Um processo de onboarding de Customer Success, de CS, como se a gente tivesse vendido um cliente novo. E aí eu vou passar agora para o Plaza explicar um pouco o macro desse processo e a gente começar a implementar isso no Pipefy. Eu vou também aproveitar esse momento aqui e vou soltar a nossa pesquisinha. A gente tem uma pesquisa. Se puderem responder para a gente vai ser de grande valor aí, tá? Então, a bola está contigo aí, Plaza. Deixa eu parar de compartilhar aqui. Beleza. Eu vou começar então a compartilhar minha tela. Me avisem, por favor, quando tiver ok. Já estamos vendo já. Tá ok? Beleza. Bom, então o Omar explicou um pouco, né, do modelo de máquina de estados que a gente acaba adaptando aqui, né, para modelar os processos. Isso pode ser feito, é claro, em diversas ferramentas. Uma que a gente gosta muito, que é a que a gente está usando aqui nesse momento, é a Google Drawings, porque você tem assim uma modelagem rápida, né, prática, você arrasta ali a forma, e isso pode ficar disponível para você compartilhar com outras equipes, com membros da equipe, né? Então, falando um pouco do processo, né, de onboarding que a gente vai simular hoje, basicamente a gente tem aqui um cliente uma venda, né, um cliente que foi estabelecido, e a gente vai fazer a implantação desse cliente, né, a gente vai fazer o onboarding desse cliente, fazendo uma reunião e configurando um sistema antes que esse cliente entre aí, de repente, um outro processo de operação, né, que de repente pode ser outro processo, outro pipe. E basicamente a gente tem aqui de informação, né, a gente tem no nosso formulário inicial, né, ou seja, as informações que a gente vai incluir quando a gente está cadastrando um novo card. A gente tem a informação do cliente, né, quem que é o cliente, a data da reunião. Essa data da reunião aqui, se vocês separarem, ela está sendo usada como um critério de transição. Então, é uma data que eu vou usar nessa transição de estado, né, que como o Mar falou, é um ponto que tem que ter bastante atenção. Eu tenho aqui um cliente aguardando, né, essa reunião, um estado de aguardando essa reunião. Eu tenho um estado aqui onde essa reunião é realizada e onde, de repente, você insere alguma observação, de repente, a ata da reunião, o que foi tratado. E aqui eu tenho um outro estado pós-reunião de configuração do sistema, ou seja, após a reunião de kickoff, essa solicitação segue para uma etapa de configuração, onde de repente uma outra equipe vai fazer a configuração do sistema. Inclusive a gente vai explorar esse conceito de pipe configurado, né? Ou seja, se eu precisar criar um card conectado que vai para outro processo em outra equipe de repente, e eu precisar manter essa relação, né? Eu precisar acompanhar o status desse filho no pai mesmo, dentro do meu processo. Então a gente vai fazer isso. Então, indo aqui para o Pipefy, né? Traduzindo um pouco essa linguagem específica para o Pipefy, a gente tem aqui, cada um desses estados são transformados nas fases, né? Então, a gente tem, quem já trabalhou aqui com boards, né? Com o próprio Trello, de repente, sabe que a gente trabalha, às vezes, com essas colunas, e aqui, cada coluna representa um estado. A gente tem os campos, né? Que são as informações, né, que são inseridas naquela solicitação, naquele card. Então, de repente, você criou um novo cliente, ele está passando aqui entre os diferentes estados, você vai inserindo informação, e você tem também informações que podem ser externas, né, ou seja, informações que não dependem somente daquela solicitação, mas que podem ser gerais, podem ser acessadas, de repente, por um outro card, ou podem ser acessadas até mesmo por um outro processo, por um outro pipe, né. Então, a gente vai explorar um pouco as diferenças de informação interna aqui, né, da demanda, e a informação externa, que está no database. O database nada mais é do que um banco de dados que você vai poder, de repente, você tem vários processos, né, vários pipes, você vai poder beber aqui dessa fonte. A gente criou aqui um database como exemplo, bem simples, a gente tem aqui alguns clientes, exemplos, todos fictícios. A gente tem alguns dados do cliente, como o telefone, e a gente tem qual que é o responsável desse cliente. Então, pensando aqui que esse responsável pode ser um executivo, né, interno da nossa empresa responsável por esse cliente, pode ser, de repente, o vendedor, pode ser enfim,
de repente, o gerente da conta daquele cliente é um responsável que a gente estabeleceu que está relacionado àquele cliente. A gente tem outros dados também aqui que são automáticos. Aqui eu escolhi usar a data de criação do registro, né? E a última data de atualização do registro. Então, a gente tem os O legal pipes. desse pipe, desse database, é que você consegue centralizar as informações que vão ser úteis para todos os pipes, né? Então, tudo que você for usar em mais de um pipe, cliente, fornecedor, enfim, alguns cadastros mais gerais aí, dependendo do que você utiliza no dia a dia, você consegue transformar ele num pipe, né? Num database. Sim, exatamente. A gente vai ver daqui a pouquinho, né, o exemplo em prática disso. Eu criei aqui, né, o nosso processo, eu criei um novo pipe, Webinar Processo de Onboarding, e daqui a pouquinho a gente vai fazer justamente essa conexão, né? A gente vai usar esse database de clientes externo no nosso pipe aqui. E assim como a gente usou aqui, a gente poderia estar usando em outros lugares também. Então eu vou excluir essas fases padrões aqui que ele por padrão já me dá, para começar do zero mesmo. Beleza. Então, basicamente, eu vou começar aqui inserindo cada uma dessas fases, com exceção do formulário inicial, porque o formulário inicial é o formulário em si, né? Então, começando aqui com o novo cliente, a gente vai numerar essas etapas para que a gente consiga, de repente, se for fazer um dash externo, se for usar essa informação em alguma ferramenta externa, a gente consegue ordenar mais facilmente com a ordem que vai representar aqui o nosso processo. Então, a gente tem esse hábito de sempre numerar as etapas, né? Ou os estados. Terminando aqui os estados, eu já vou emendar aqui e começar a fazer os campos, né? Ou seja, eu vou começar a inserir em cada um desses estados quais informações, quais inputs que são esperados em uma demanda que está naquela situação. A gente tem aqui, como o Mar falou, cada fase tem alguns campos e é o que eu vou inserir. Eu vou começar até aqui pelo último estado, que é o nosso estado final, né, de implantação concluída. Esse estado ele não vai ter campo de informação, não preciso inserir nada porque já foi concluída. No entanto, eu vou usar ele como exemplo para inserir um campo do tipo comentário. Vocês podem ver que existem vários tipos de campo, né, vários tipos de informação que eu posso inserir no meu card. Você tem anexos, você tem datas, você tem e-mails, telefones, textos. Aqui eu vou inserir um statement, que é como se fosse uma frase, né, um guia, onde eu vou colocar simplesmente a descrição da etapa. Isso aqui não vai ser editável, ele vai estar ali só para orientar, né, o agente. Mas não deixa de ser um Isso. campo, é Você uma pode usar informação. isso daí você pode usar isso para fazer, por exemplo, um script, um roteiro do que tem que ser executado, para documentar o seu processo dentro do processo mesmo, né? Dentro da ferramenta que você vai executar o processo. Sim. A gente vai ver que a gente tem automações, a gente pode usar gatilhos, a gente pode automatizar diversos procedimentos, né, dentro do nosso processo, usando as informações específicas das solicitações, né? Então é por isso que é muito importante a gente unificar todo o contexto dentro do card. Eu não vou criar a descrição aqui de todos, para não comer muito tempo. Eu vou priorizar aqui os campos de informação, né, de inserção de informação. Eu estou inserindo um campo de anexo nesse momento, que seria, de repente, um documento, né, para enviar para a configuração. Aqui eu tenho um campo de texto longo, que são as observações da reunião.
Aqui na fase de novo cliente, eu tenho um campo que é interessante, ele é um campo de assignee. O que é um assignee? O assignee é um responsável do card. Além de ser um campo, ele também é uma informação inerente do card. Então, todo card vai ter algumas informações que são padronizadas. Então, por exemplo, um assignee, ou seja, um agente ao qual aquele card está associado, pode ter uma due date, que é um prazo, um limite, pode ter um anexo, enfim, podem ter informações, a data de criação, o nome de quem criou aquele card. Então, são informações que também podem ser usadas em automações, ou, de repente, até em análise que você for fazer com esses dados. Então, aqui eu vou escolher um assignee. E aqui, se vocês repararem, eu estou escolhendo o campo para ele sincronizar esse assignee, né? Ou seja, sincronizar o agente que eu escolhi aqui com uma informação do card. Não vai ser só um campo, mas ele vai ser também uma informação do próprio card. Beleza. Então, se a gente vier aqui no nosso pipe, a gente já tem todas as etapas, né? Eu só vou mudar essa última aqui e falar para ele que é uma etapa final, para ele mudar o layout. Eu já criei todas as etapas, eu já falei para ele que isso aqui é uma etapa final. Eu sei que muitos processos têm restrições de movimentação, então, por exemplo, às vezes eu não posso retornar um card para a etapa anterior. Ou às vezes um estado, como o Mar mostrou ali no slide, ele pode ser movimentado para o estado A e para o estado B, mas não pode ir para o estado C. Então eu posso configurar isso aqui também, eu vou dar uma olhada para ver se está tudo certinho. Ó, nesse caso eu posso ir para a fase 2. Nesse caso aqui eu posso ir para a fase 3, eu vou tirar a opção de ir para a fase 1. Nesse caso aqui eu posso só finalizar. E no último eu vou configurar para que eu não possa mover para lugar nenhum. É um final de curso. Beleza. Isso aí é uma grande diferença com relação ao Trello, por exemplo, né? Ou qualquer ferramenta só de gestão Sim. de task, né? Quando você limita essas transições, você está falando de melhorar o seu fluxo de trabalho, né? De deixar o fluxo de trabalho mais robusto, né? Outra coisa isso porque, né? Muito do Wi-Fi está associado à integridade de dado. Então, vamos supor que no processo de compra, você precisa ter uma aprovação de alguém a partir de um determinado valor. É possível você querer configurar uma automaçãozinha e sempre ter a aprovação dentro da ferramenta, né? Atribuir para a pessoa que tem que aprovar e tudo mais. Então, é bem importante essa governança do dado ela ser derivada do processo, né? Porque você não tem controles paralelos aí de dado. Sim. Sim, então a gente criou um processo, nesse caso aqui é um processo bem linear, né? Uma fase depois da outra, mas pode ser que tenha aí essas teias, né? essas complexidades, como o Mar falou, então por isso é interessante que você possa determinar para onde que aquele card pode ir. Por último, aqui a gente vai criar o nosso formulário, né? Antes de falar das transições e antes de falar das automações, a gente vai criar o nosso formulário inicial, ou seja, o formulário que a pessoa vai inserir os dados, vai fazer a criação do card. Esse formulário ele é acessado aqui nesse botão de novo card. Esse botão pode estar em qualquer etapa, porque às vezes você precisa de ter uma etapa que não necessariamente é a que está mais à esquerda, que tem a inserção de novos cards. Nesse caso, eu vou adicionar 2 campos, né? Conforme a gente tem aqui o campo de clientes e a data da reunião. O campo de clientes tem uma particularidade muito interessante, que é o campo conectado. Lembra do database? A gente vai colocar aqui, ó, database connection, que é exatamente informando para o Pipefy que a gente vai buscar lá na base clientes. A gente pode buscar e criar novos registros, né? Eu vou deixar aqui aberto para fazer a criação de novos. De repente é um cliente que não está lá, você cria. E eu vou configurar aqui que é uma single, né? Uma entrada única. Estou supondo que no nosso processo, cada card vai ser associado a um cliente só, é um cliente que está sendo implantado. Eu tenho algumas opções aqui avançadas, por enquanto eu não vou usar nenhuma. E é isso, vou salvar o nosso cliente e vou salvar a nossa data de reunião, que eu vou usar aqui um due date. Por que um due date? Porque assim eu posso sincronizar com a informação do card, ele me mostra quanto tempo eu tenho para o vencimento daquela etapa, e também eu posso usar aqui como uma automação para fazer essa mudança de fase automática. Então, de repente, você tem aqui o responsável pela reunião, né, o assignee do card,
ele vai ser notificado quando der aqui o tempo de novo cliente e esse card entrar na fase de reunião. Então, são possibilidades desse tipo que você tem. Eu vou pedir para ele sincronizar aqui com o card e, por enquanto, é isso. Beleza, então aqui eu criei a possibilidade de você inserir um cliente, de você associar aquele card a um cliente, e eu criei também uma data de reunião. Aqui a gente pode pensar que, por exemplo, aqui na fase 2 eu tenho um campo que é o responsável. Eu posso falar, poxa, mas eu já tenho as informações no database, eu não poderia trazer elas? Pode. A gente vai fazer isso por meio das automações. Eu já aproveito aqui para falar um pouquinho rapidamente assim de automação, mostrar um pouco das possibilidades. Eu acho que o intuito hoje não é ficar falando tanto das funcionalidades do Pipefy, mas sim mostrar essas funcionalidades básicas e as possibilidades, né? Então, aqui vamos criar uma automação. Uma automação é alguma coisa que tem um gatilho, né? Que tem algo que vai disparar aquela automação e que tem uma ação consequência, ou seja, a partir do momento que algum desses eventos acontecerem, por exemplo, quando um card for criado, quando um card entrar uma fase específica, ou quando você atualizar um campo, ou quando um alerta for ativado. Então, se você tem um duodate, um card, quando o alerta daquele card é ativado, eu posso disparar uma automação. Nesse caso, é uma automação de card criado, certo? Então, quando um card é criado lá no nosso processo de onboard, eu vou escolher aqui as possibilidades de ação, entre as possibilidades, atualizar o valor de um campo. Eu vou atualizar o valor do campo. Qual campo? O campo responsável. Eu vou pedir aqui para ele buscar o responsável da base clientes. E basicamente é isso. Essa automação vai ser a atribuição de responsável. E criei, ela está ativa, está verdinha aqui, está funcionando. Eu vou testar lá no nosso pipe, pode ser que demore um minutinho ou dois para atualizar, mas a gente já consegue ver na prática aqui. Então, como que funciona? Eu vou criar um novo cliente para implantação. Coloquei mais, informei para ele quem que é o cliente e coloquei a reunião lá agendada para dia 15. Ok, criar novo card. Então, pode ver aqui que ele já colocou no card a data, né? Ele já está associado aqui uma data de 4 dias. Lá nas automações, eu poderia configurar para que assim que desse 4 dias, ele fosse aqui para fase 2. Se eu abrir o card, né? Acessando o card aqui para mostrar o que ele mostra. Eu tenho aqui o cliente que ele está associado, então eu posso acessar informações desse cliente. Todas as fases, a gente vai fazer a movimentação agora, né? Todas as fases vocês vão ver que vai ter o histórico aqui, ou seja, os campos que foram inseridos, o que foi feito em cada fase. Eu tenho aqui o histórico de atividades também, então, mesmo as automações, então o PipeBot, né, ou seja, o bot do Pipefy, atualizou aqui o campo do assignee como responsável. Foi uma automação, mas apareceu aqui, ou seja, eu tenho um registro de tudo que é feito. Eu posso marcar, por exemplo, alguém da minha equipe, perguntar alguma coisa, é difícil achar pontos de interrogação, perguntar alguma coisa, então a comunicação ela fica toda aqui, as informações e as comunicações. Essa etapa aqui só tem o responsável, né, esse estado só tem a informação de responsável que já foi preenchida. Então eu posso mover para a Opa, deixa próxima eu etapa. só te interromper um pouquinho. Claro. Aqui é importante explicar um pouquinho que uma das grandes vantagens do Pipefy é você manter o contexto todo aqui, né? Então você tem todo o histórico de fases anteriores, você tem todos os comentários que existiram, todos os fluxos, todas as atualizações de campo, quem atualizou, quando atualizou, qual que era o valor anterior, qual que é o valor novo, e conseguir fazer a migração. Tá? Isso num trabalho de rotina mais pesado faz toda a diferença para você manter o contexto sempre no mesmo lugar, né? Se você tem um controle numa planilha, você corre o risco de atualizar a linha errada, a coluna errada, enfim, você se perder em cima do dado. Aqui você acaba tendo tudo no mesmo padrão, né? Tudo no mesmo local. Exatamente. Que é uma das vantagens, né, do Pipefy, ou de um sistema de gerenciamento. Eu vou então aqui nessa etapa 2 de reunião colocar um exemplo de observação aqui, só para ilustrar. Já vou mover o card para a próxima etapa. Eu posso mover ele arrastando aqui também, mas
Eu estou movendo ali pela interface do próprio card. Aqui a gente vai ver uma possibilidade, né, um exemplo de possibilidade interessante. Então aqui a gente está na etapa de configuração. Eu tenho um fluxo externo, aqui é o meu processo que faz essa configuração, de repente até uma outra equipe. Eu vou colocar aqui qual que é o... como que é? Alimentos Augusto, né? Eu vou colocar aqui qual vai ser o login do meu cliente no sistema, por exemplo, e eu preciso aqui das informações adicionais. O Pipefy ele permite que você faça templates de PDF. Essa é uma funcionalidade que a gente queria mostrar aqui rapidinho. Então, por exemplo, se eu for criar aqui um novo template, eu poderia colocar as informações que eu preciso anexar para a equipe de configuração, por exemplo. Que é o que eu vou fazer aqui rapidinho. Então, no meu login, eu escolho um campo dinâmico, vai ser o campo de login aqui dessa fase. Eu posso escolher para colocar as observações também. Então, eu vou colocar aqui o texto de observação, que da fase anterior. Eu posso usar campos de algumas fases, né? Alguns tipos de campo têm limitação, eu não posso colocar no PDF, mas esses dois aqui eu pude colocar. Você pode colocar a imagem também, configurar uma tabela, fazer uma lista de itens, colocar um Sim. link externo. Então, assim, dá para você montar um templatezinho como se fosse como é que fala? Um papel timbrado da sua empresa, né? E Sim. gerar esse PDF aí. E esse PDF você pode, de repente, anexar aqui no próprio card, né? Então, aqui, informações adicionais, eu posso anexar aqui o PDF que eu acabei de gerar. E o legal é que você pode, de repente, usar, a partir do momento que você anexou aqui no card, você pode usar esse arquivo para enviar um template de e-mail automático para o seu cliente, enviar um template de e-mail automático para, de repente, para o responsável do card, informar ele de alguma coisa que foi feita. Então, você, a partir do momento que o PDF é um campo do card, você pode usar esse campo nas suas automações, né, nas suas informações. Então, beleza, aqui a gente já preencheu as informações necessárias para a configuração, que é o login, e a gente colocou aqui o PDF de anexo, né, com as informações para o pessoal de configuração. Agora a gente vai trabalhar o conceito de pipe conectado, né, ou seja, como é que eu pego essa demanda e envio lá para o pessoal de configuração, que tem o processo deles. Novamente, eu vou adicionar um campo. Dessa vez vai ser um campo de connection com pipe. Então, aqui eu escolho o nome, né, que é card de configuração. Eu escolho qual que é o pipe que ele está associado. A gente já criou aqui de antecedência um pipe de configuração, só para mostrar como exemplo. Ele vai poder criar registros. Só criar. Eu não vou nem só criar, eu não vou nem dar a opção de procurar, porque vamos supor que você está sempre inserindo novos registros. E eu vou dar a opção de você criar um registro só. Aí aqui a gente tem a opção também de por exemplo, fazer um autofill. Ou seja, eu já tenho as informações, já tenho o PDF, já tenho o login. Então, se o formulário, de repente, desse outro pipe, se essa equipe precisa de algumas informações, eu posso fazer com que as informações que eu já tenho no card, né, que eu já estou usando aqui no CardPy, sejam preenchidos nesse formulário do novo processo, para que eu não perca tempo com isso. Então, é o que eu vou fazer aqui. Ele vai me mostrar aqui qual que é o formulário do pipe que eu estou conectando, né? Então, o formulário do pessoal de configuração, do processo de configuração, pede o cliente e as informações adicionais. Informações adicionais, desculpa. São coisas que eu já tenho, então não faria sentido eu preencher de novo. Eu só falo para ele aqui que eu posso usar o campo cliente e que eu posso usar as informações adicionais que eu anexo no CardPy. E é isso. Isso é muito importante para você evitar o cara preencher coisa errada. Sim. Porque muito que a gente tem de tratamento manual em processo, é o cara tratar um processo, copiar e colar, copiar a célula errada, colar a célula errada, né? A gente pega muito isso em processo, principalmente quando é em planilha e tudo mais. Sim. Então, você fazer isso automaticamente, né? Pode clicar aí, Flávio, para mostrar. Vamos O solicitar, negócio. então, Ele uma já vem nova pré-preenchido, né? Uhum. Então, ele já vem pré-preenchido, já alivia muito o trabalho de duplicação e eu disparo um fluxo para uma outra equipe, por exemplo. Sim.
né? Isso pode, por exemplo, se pensar num processo de contas a pagar, por exemplo, você vai ter o processo do pedido de compra e você vai ter o processo financeiro depois, né? Então, o processo de compra pode cair no processo financeiro já com aquele pedido de compra todo configurado, né? Sim. E esse formulário aqui, ele no caso, ele está sendo usado internamente dentro do meu processo. Mas eu poderia, por exemplo, enviar um formulário inicial para alguém externo ao processo. E, e é o que o pessoal da configuração está fazendo aqui, né? Esse é o formulário inicial deles. E eu já tenho as informações no meu processo. Então, você consegue uma certa agilidade, assim, já usando o autofill. E é isso, eu não precisei preencher nenhuma informação, simplesmente criei o card no type de configuração. Eu posso acessar esse card diretamente, então ele já vai lá para o pipe de configuração e mostra para mim esse card, o filho. Assim como, aqui eu estou no pipe de configuração, assim como quem está no pipe de configuração consegue saber com qual card essa solicitação está associada. Então eu quero saber informações do card original, eu venho aqui e ele me dá todas as informações por etapa. Então, de repente, se a pessoa que está exercendo essa solicitação aqui, mesmo que a informação não esteja no formulário inicial, ela vai ter o histórico, vai ter informação aqui do card original, né? Ou seja, ela vai ter o contexto dessa demanda aqui. Perfeito. Bom, esse card de configuração aqui, ele está bem simplesinho, ele está com os campos padrões mesmo, com as fases padrões, que a gente só criou como exemplo, né? Vamos voltar para o nosso processo de onboarding. A última coisa que acho que do Pipefy que acho que é legal mostrar, eu posso preencher, eu já posso finalizar meu card aqui. Uma coisa interessante é que eu finalizei esse card sem precisar finalizar o card de configuração. Isso pode ser configurado. Então, por exemplo, eu posso impedir que eu coloque um card para a próxima fase ou que eu finalize um card original se ele tiver algum card conectado pendente. Então, tem alguns tipos de processo que eu crio, né, cards conectados e que a conclusão do card original depende da conclusão desses cards conectados. Às vezes eu posso querer essa interdependência. É possível. Aqui eu não coloquei para não precisar mover o outro pipe, né, mover só isso aqui. E a última funcionalidade assim, que eu queria mostrar aqui do Pipefy são os relatórios. Né? O Omar até falou a questão dos APIs, que você consegue obter as informações aqui do Pipefy com um API, né? De repente até automaticamente, e usar isso no Dash, usar isso externamente. Mas você, de repente, pode querer criar relatórios e extrair relatórios manual. Então, aqui eu estou criando um novo relatório, né? Eu ainda não dei nenhum nome para ele, e eu posso escolher aqui qualquer tipo de informação, seja informações que eu inseri no card, ou também informações que esse card tenha inerente a ele. Então, só para mostrar aqui, eu posso selecionar aqui, por exemplo, o ID do card, o título, informações às quais eu nem tenho acesso diretamente pelo pipe, criador, último comentário, qual foi a última vez que ele entrou em cada uma das fases, quando ele saiu de cada fase. Eu posso calcular, por exemplo, quanto que ele demorou, né, o lead time para ir de uma fase a outra, ou o meu processo total. Então, eu consigo configurar certinho o que eu quero aqui no meu relatório. E tendo configurado isso, eu posso salvar e usar esse relatório sempre que eu quiser. Então, sempre que eu quiser extrair o relatório nesse formato, ele já vai atualizar com os cards que eu tiver lá, né? No caso, eu só tenho aqui o card de alimentos Augusto. E ele vai trazer no formato que eu quero, para de repente eu colocar em uma planilha ou eu usar para alguma análise. Isso dá muito controle, né, sobre os dados e acaba tendo bastante visão do que pode se fazer aí, né? Uhum. Beleza, Plaza. Pessoal, aqui a Adriana teve 2 dúvidas aí, eu respondi ali no chat. Se alguém mais tiver alguma dúvida, pode perguntar ali que a gente responde agora no finalzinho, tá? Eu vou soltar uma pesquisinha aqui no final, tá? Sobre vocês acharam do que vocês viram aqui no Pipefy, né? Obviamente, aqui em 40 minutos a gente não consegue mostrar tudo,
E todo esse processo de definição de processos, né, toda essa jornada de definição de processos, ela é uma jornada incremental, né? Você vai melhorando a cada interação aí. Então, contem com a gente aí. Eu vou explicar um pouquinho para vocês aqui o que é a Desk Flows, tá? Para quem não conhece. Então, na hora que vocês estiverem vendo aí, vocês me avisem. Estão vendo já a tela? Eu tô. Beleza. Então, a Desk Flows, né? A gente é uma empresa que acredita que as equipes podem ser mais produtivas e entregar, de fato, resultados espetaculares para os seus clientes. E que os líderes de operação, né, quem cuida desse ritmo de entrega, tem que ser empoderado para que essa equipe chegue no novo patamar de produtividade de fato, otimizando o trabalho da sua equipe, os custos e fazendo com que elas sejam menos estressadas aí, né? É... Então, o que que a gente tem, né? A gente tem um aplicativo, né? A gente tem um produto que a gente se conecta nas ferramentas de gestão de processos de workflow. Uma delas é o Pipefy, para dar uma visão clara de gargalos nesse processo, né? De operação, de atendimento, enfim, sei lá, com o processo de fluxo contínuo qualquer, e disparar alertas de risco desse processo. E aí, com isso, a gente consegue melhorar a produtividade, principalmente os SLAs, né, os acordos de nível de serviço, baseado na modelagem ou na eficiência do processo que você quer para o seu time. Né? Nos nossos casos, a gente já teve uma evolução aí de 85% para 97% em um mês, e num outro caso, a gente teve 69% para 93% da mesma métrica. Então, a gente faz, basicamente, o que a gente faz é fazer o time trabalhar melhor, mais efetivo e no que gera valor mais rápido, tá? E a gente tem alguns serviços também, a gente é parceiro do Pipefy certificado, né? A gente tem alguns serviços que a gente consegue trabalhar tanto com o Pipefy quanto com outras ferramentas, aí quem tiver curiosidade só entrar em contato com a gente. Mas a gente tem um diagnóstico onde a gente faz um mergulho dentro da operação do cliente, né? Um olhar externo. Muitas vezes o cliente quer um olhar externo para entender como que o que ele pode melhorar, né, naquela operação dele. A gente tem alguns workshops que a gente trabalha tanto com a liderança quanto com a própria equipe para melhorar a produtividade e otimizar a operação, né? Então a gente faz dinâmicas para melhorar a operação. A gente tem uma série de workshops já pré-formatados, dependendo da necessidade do cliente. A gente tem um trabalho de consultoria também, onde a gente consegue trabalhar principalmente em modelagem, ferramentas e análise de dados para conseguir dar aquele próximo passo. A gente funciona aqui como se fosse uma equipe de melhoria sob demanda e, e, e trabalhar bem dentro do processo do cliente, colocando a mão na massa ali quando preciso, tá? E o Leader Guide, que é um produto que a gente trabalha acompanhando um plano de ação, né, com uma periodicidade com o cliente, para que esse cliente esteja no caminho certo ali de manter sua operação otimizada. A gente vai dando pequenos insights, pequenas mudanças no fluxo do processo, seja de indicadores ou de ferramentas possíveis, né, benchmark de ferramenta. Então a gente acaba trabalhando com uma gama legal de serviços aí, tá? Bom, acho que por hoje era isso. Queria agradecer a presença de todo mundo aí. Quem tiver alguma dúvida, a gente vai ficar um pouquinho de tempo mais aqui para sanar essas dúvidas. E se acharem que a gente pode ajudar com alguma coisa, fiquem à vontade para entrar em contato com a gente pelo nosso site, pelas nossas redes sociais também. Aproveitem aí para seguir a gente no YouTube. No YouTube a gente tem os nossos outros webinars, né, que a gente já ministrou. A gente tem alguns vídeos mais curtinhos com insights aí, né? E também tem o nosso blog que tem alguns artigos bem legal. Tô aproveitando também para O Éder, agradecer vai lá. o pessoal que está participando aí, que fez perguntas, participação de todo mundo, agradecer o Omar aí pelo webinar em conjunto.
E é isso. Precisando, temos o nosso blog também, né, com alguns artigos, alguns conteúdos interessantes. Eu que agradeço, Plaza. O Éder perguntou se dá para a gente colocar um cadastro, um formulário de ficha cadastral para que o próprio cliente preencha. Sim, o Start Form você consegue publicar ele ou embedar numa página também, colocar ele dentro de uma página sua. Ele tem um código lá que funciona como se fosse o Google Form, né? Você consegue embedar ele dentro da ferramenta ou você mandar um link para o cara preencher. As duas coisas são possíveis, tá? É legal até de você mandar o formulário, é que de repente você está até criando o seu database, né, criando o seu banco de dados com base na informação que o próprio cliente está fornecendo, está preenchendo. Né? Deixa eu descompartilhar a tela aqui. Mais alguém tem alguma dúvida? Vou encerrar a pesquisa aqui. Uhum. Legal. Tem gente que já está revisando o processo. O pessoal achou que vai conseguir aproveitar alguma coisa. Obrigado aí pelo feedback, pela presença de todo mundo. Tá? Lembrando que quem tiver alguma dúvida é só entrar em contato com a gente aí pelo nosso site, pelas redes sociais, pelo LinkedIn, por onde acharem mais confortável aí. Beleza? Então é isso, galera. Obrigado e boa tarde aí. Bom restinho de semana para todo mundo. Valeu, galera. Até mais.